Você foi programado para ser pobre. E eu vou te explicar por que nesse vídeo aqui. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre esse assunto aí, então, com esse título polêmico, né? Que é para você clicar logo no vídeo e assistir, entendeu? É claro que a gente dá uma valorizada no título, mas não deixa de ser verdade. Você, na verdade, todas as pessoas, né, sofreram uma influência de algumas organizações ou de algumas pessoas na sociedade que meio que destinam essas pessoas à pobreza. Deixa eu tirar a garrafa de café aqui para vocês não ficarem olhando para a garrafa de café. A xícara é mais bonitinha, né? O que acontece? Isso aqui não é sobre um plano maléfico que existe no mundo para tornar todo mundo pobre, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que durante a sua vida, principalmente aqui de nós latino-americanos, né, em países subdesenvolvidos, durante toda a sua vida você foi exposto a modelos, né, e organizações que como consequência desses modelos, visavam manter você numa situação de pobreza, tá? Isso tem algumas coisas que são feitas dessa forma por vontade de algumas pessoas mesmo, tá? Então, foi planejado que fosse assim, mas tem outras coisas que não foram planejadas, simplesmente estão aí e elas causam esse efeito naturalmente, tá? Então nem tudo também é sobre um capitalista globalista que está acabando com a sua vida, tá? É claro que existem planos desse tipo, existem. Todo mundo sabe que existem organizações que exercem influência sobre o mundo, sobre os países específicos, etc. Mas também nem tudo está sob o controle dessas pessoas. Algumas coisas influenciam nessa questão financeira da população, mesmo sem influência de ninguém, simplesmente por uma espécie de osmose histórica, né? Então, coisas que vêm acontecendo há muito tempo e que criam um efeito manada, um rastro, né, na história, que dá é um efeito osmose mesmo sem ninguém saber aquilo tá acontecendo, tá? E a primeira coisa que te programa para ser pobre, né, é a crença de que você está limitado pela sua situação original, ou seja, o sujeito nasce em algum lugar sem facilidades, né? Ou ele nasce numa periferia, etc. E a primeira coisa que programa ele para ser pobre é a limitação de crença, né? O famoso mindset. Eu não gosto desse termo aí porque é muito moderninho, mas a primeira coisa que limita ele para a riqueza é o fato dele acreditar que, por ter nascido naquela realidade, aquilo não é possível de se alcançar para ele, né? A riqueza, a prosperidade financeira não é possível de ser alcançada por ele. Isso, eu não estou falando aqui que a pessoa vai ficar milionária, talvez de fato um bilionário, né, ele vire um bilionário mais facilmente se ele nascer numa família rica, etc. Mas o que eu estou dizendo é que o lugar onde você nasce, a situação social onde você está inserido, não pode ser um fator limitante para você. É um fator dificultador, né? Mas o que acontece é que na maioria das vezes as pessoas acreditam que por ter nascido naquela situação ou por estar inserido naquele contexto social, as outras oportunidades para elas estão determinantemente fechadas, né? O acesso a outras realidades não vai acontecer nunca. Então, já nesse momento onde ela aceita essa premissa cultural, dali para frente ela fatalmente, né, em 99,9% das vezes, caminhará para a pobreza. Por quê? Porque ela aceitou a premissa de que não há espaço para ela ascender socialmente, para ela sair daquela realidade, tá? Então, a primeira coisa que
te programa para a pobreza é essa cultura social ali do seu meio, de que nós somos sofredores, a gente é coitadinho e o governo rouba da gente e não sei o quê, e a vida é assim mesmo aqui no Brasil, né? Então esse dito popular, né, esse inconsciente coletivo acaba facilitando mais ainda para que o governo de fato roube de você, né, para que o governo de fato explore o seu capital, né, arranque 40% do seu salário em impostos, né? Então, o próprio fato de você aceitar que isso é assim já te limita, já te corta do jogo, certo? Então, se você acredita que você nasceu ali e o seu destino é realmente ser surrupiado pelo governo, né, levar uma vida desse ou daquele tipo, etc., então acabou. Daí pra frente não tem mais como você sair desse pensamento, a não ser que você abandone essa ideia, né? Se você não contemplar a possibilidade de sair daquela situação, então você nunca vai sair de fato, né? É aquela história dos gregos. Os gregos, Platão lá, tinha uma descrição, né, sobre o mundo, né? E ele falava assim, tem dois aspectos do mundo, né? Tem o mundo aqui, o real, e tem o mundo das ideias. Onde tudo no mundo das ideias, aqui na nossa cabeça, é uma possibilidade, né? É uma potência. Então, tudo que está dentro da nossa cabeça é potência. E quando isso acontece no mundo físico, então se torna uma realidade, certo? E o grande lance disso aí é que o Platão fala que todo ato, ou seja, tudo aquilo que existe no mundo físico, antes foi uma potência. E ele estava muito certo. Nada do que um ser humano executa no mundo físico, né, não aconteceu antes na cabeça dele. Tudo que o ser humano faz no mundo físico, antes ele fez aqui dentro da cabeça dele. Então, se você exclui da sua cabeça, né, a possibilidade de sair da sua situação atual, de alcançar alguma riqueza, uma prosperidade financeira, se você exclui isso da sua cabeça, você excluiu a potência. Consequentemente, não poderá haver um ato concreto naquele sentido, porque você excluiu a premissa, você excluiu o passo anterior, né? Então, para eu ser rico de verdade, eu tenho que primeiro ter a possibilidade de riqueza aqui na minha cabeça. Se não existe a possibilidade, eu nunca vou conseguir agir concretamente para isso, porque nem passa pela minha cabeça a possibilidade disso acontecer, entende? Então isso é a primeira coisa que cria manadas, né, destinadas a uma vida de pobreza mesmo. Tá? É claro que existem outros fatores, é claro que pode acontecer uma coisa na vida da pessoa que dificulte tanto ao ponto de que ela não possa fazer muito por ela mesma, né? Mas o fato é que, na maioria das vezes, é a própria situação cultural na qual a pessoa enfia essas ideias dentro da cabeça dela que as limita. Ou seja, a própria pessoa adquire para si um fator limitante, né? E isso condiciona a vida dela inteira, né? Então ela aceita que é assim mesmo, que o governo vai tomar o salário dela mesmo, que só o patrão que nasceu na família rico pode ser rico e ela vai ser funcionária pro resto da vida. Então ela aceita essas premissas e com isso ela exclui qualquer possibilidade de uma ação concreta em direção a uma melhora financeira. E o que a gente percebe é que essas pessoas, né, por aceitar culturalmente esse negócio, elas começam até a defender esta ideia, né, de que realmente é assim mesmo e não adianta ficar correndo atrás de dinheiro e não sei o quê. Elas começam a defender essa ideia e começam, inclusive, a rejeitar pessoas que pensam diferente. Por quê? Porque pessoas que pensam diferente representam uma ameaça
a personalidade dela. Ou seja, já está tão encrostado na mente dessa pessoa de que ela não poderá conseguir nada na vida, que quando alguém surge e fala, olha, eu acho que você pode, olha, eu vou te ensinar um jeito aqui de melhorar financeiramente. Essas pessoas na hora apontam o dedo, né, e descredibilizam esse cara ou essa pessoa que está ensinando alguma coisa ali, porque o fato daquela pessoa estar dizendo, olha, você pode sim, é uma ameaça para a personalidade daquela pessoa que passou a vida toda acreditando que não podia nada. Ou seja, a psicologia explica isso como um processo de desfragmentação de personalidade. Quando você tem algo, uma crença ou uma coisa muito forte dentro de você, né, um pensamento que você já acredita que funciona daquele jeito, né, quando alguém vem e mostra para você a prova de que não é daquele jeito que você pensa, o seu cérebro nesse momento tem duas saídas. Ou a saída natural é, no momento em que você vê e se convence de que o outro tá certo, e fala, nossa, realmente, pensei errado a minha vida toda. Então, quando o seu cérebro tem a primeira saída, que é a saída certa, que é, bom, eu pensei errado a minha vida toda, então, agora que ele me mostrou de fato que aquilo ali é possível, eu vou me dobrar à verdade, eu vou aceitar aquilo. O problema é que quando o cérebro faz isso, quando você decide aceitar a verdade, ocorre essa desfragmentação da personalidade. O que acontece? Uma parte da sua personalidade estava construída em cima daquela ideia que você tinha que achava que era certa. E quando você aceita a ideia do outro e fala, não, realmente ele está certo e eu estou errado, essa parte da sua personalidade que foi construída em cima dessa ideia errada se desfragmenta e vai ter que se reconstruir em cima da ideia certa que você aceitou. E aí o que acontece? Algumas pessoas temem, sentem medo dessa desfragmentação da personalidade, porque às vezes a personalidade dela é a única coisa que ela tem. E ela se apega tanto nesse ego que ela não consegue aceitar a verdade do outro, porque ela sabe que isso vai desfragmentar todas as ideias dela. E aí o que acontece? Ela se fecha para aquela verdade e acusa o outro de estar mentindo. Então, ela entra num mecanismo de defesa, né, num processo de defesa ali, que nem explicava lá o Dr. Freud, e ela projeta a culpa no outro para defender a personalidade dela, porque ela sabe que se ela aceitar essa verdade que você está dizendo, todo aquele pedaço do ser dela que foi construído em cima daquela ideia errada vai por água abaixo, e ela não está disposta a abrir mão desse pedaço do ego dela. E isso é muito comum aqui na América Latina, em países subdesenvolvidos. As pessoas estão constantemente em camadas de personalidade muito baixa e aquilo é a única coisa que elas têm, elas estão muito machucadas, então elas não querem aceitar a verdade porque vai dar trabalho para refazer as ideias dela, né? Ah, não, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, né? Não, vamos continuar aqui, nosso negócio é ser funcionário mesmo, blá, 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 blá. Então ela se defende protegendo o próprio ego e para isso ela tem que não aceitar a sua ideia, né? Então esse aí é o primeiro fator que determina muito a pobreza de algumas pessoas, inclusive pessoas que são muito inteligentes, mas que por causa desse gatilho mental, elas se fecham à possibilidade de retorno financeiro, de vender algo, de ter mais dinheiro, etc, né? Uma outra coisa que te determina, né, te programa para a pobreza é o sistema de ensino atual, né? E isso aqui é uma coisa mundial. Ali nos Estados Unidos e tal, a gente até tem uma raizinha ali que sobrou, né, dos verdadeiros sistemas de ensino, mas no restante do mundo, praticamente, o que impera hoje é esse ensino tecnicista, né? O ensino que, então, as crianças
A criança nasce, ela muitas vezes já tá com esse mindset que eu acabei de te falar, né? Com essa ideia na cabeça de que é assim mesmo, de que ela tem que conseguir um bom emprego porque senão ela não vai alcançar a riqueza, que esse negócio de ficar sei lá, milionário, centenário, sei lá como é que fala, não é para ela, então ela precisa se formar e fazer isso, isso, aquilo, para poder ter um empreguinho de 8 mil, 10 mil reais, né? E diga-se de passagem, já resolve a vida de muita gente. Não estou dizendo que esse dinheiro não é bem-vindo. O que eu estou dizendo é que a possibilidade não é só essa, né? A possibilidade não é só... Até porque para ganhar 10, 15 mil reais, você vai ter que passar num concurso, provavelmente. E para passar nesse concurso, você vai ser 1% das pessoas ali que vai passar. Então, assim, se você quer contar, arriscar sua vida nessa possibilidade única aí, boa sorte. Mas o que eu tô dizendo aqui é que existem outras possibilidades, só que a pessoa já vem com essa cabeça e aquelas possibilidades se fecham para ela, né? E aí, o que acontece? Ela já está crescendo nesse meio com mentalidade errada a respeito disso, né? Ela já está num país subdesenvolvido, onde as pessoas têm síndrome da vítima, né? Todo mundo é vítima no Brasil, o governo isso, o governo aquilo, e você nada, né? O governo faz tudo de ruim e você não é responsável por nada. Você não é responsável por nenhuma coisa ruim que acontece com você. Até parece que o governo tem tanto poder assim sobre a sua vida. Você mora em cidade grande, você pode... Tá, eu até concordo, né? Agora, às vezes a pessoa mora em cidade pequena e acha que o governo tem um super poder sobre a vida dela. Não tem, não. É você que tá fazendo as cagadas mesmo. Entendeu? Ah, mas ele pega 40% do meu... Tá, então ganhe 40% a mais horas, né? Dribla o governo, pô. A força da personalidade vai ser sempre mais forte que a força de uma organização, tá? Né? Vou até repetir essa frase aqui. A força de uma personalidade é sempre mais forte do que a força de uma organização. Porque uma organização não é uma personalidade, tá? Então aí essa pessoa já vem, né? Vou voltar aqui pro ponto. Essa pessoa já vem com essa ideia e aí ela entra na escola, né? E aí entra no nosso sistema de ensino brasileiro, latino, sei lá onde mais o ensino é desse jeito, acho que no mundo todo praticamente. E aí ela tem ali um conjunto de matérias, um pupurri ali de coisas que alguém disse que ela tem que aprender, né? E o grande problema não é a validade desse aprendizado. É bom que você aprenda história, etc. Cara, é excelente, né? O grande problema é que não é este tipo de aprendizado que é ensinado dentro da escola que é o responsável pela ascensão social, ou seja, pela troca de camada social, né? Então o sujeito nasce lá na periferia e ele vai ascender socialmente durante a vida. Ele vai tentar subir de camada social. Vai tentar virar classe média baixa, depois classe média, depois classe média alta, depois, quem sabe, ele vai alcançar a riqueza, certo? Então, o grande lance é que não é esse conhecimento que aprende da escola. Então as pessoas falam, você tem que estudar para melhorar de vida. Mas estudar o quê? Estudar o que a escola está ensinando não vai adiantar nada, né? Uma pessoa que sabe tudo sobre a história do Brasil não ascende de vida com história do Brasil. No máximo, ela vai virar um professor de história do Brasil e vai ganhar lá 5 mil conto, né? 5 mil conto é dinheiro? Claro que é. Dá pra viver? Dá pra viver. Mas dá pra mudar de classe social? Dá pra ajudar as pessoas lá da sua casa? Enfim, não dá. Não dá. 10 mil dá? Dá pra comprar uma geladeira, né, pra alguém e o resto você vai pagar a conta. Porque se você ganha 10 mil, seu gasto é absurdo também. Porque um trabalho de 10 mil, cara, que você recebe 10 mil reais, você vai ter mais gasto com transporte, mais gasto com alimentação, etc. Né? Vai ter mais gasto na sua casa, porque você não vai estar muito tempo dentro de casa, vai precisar ter alguém lá, uma funcionária sua lá que limpa a casa e tal. Então, ainda não resolve, tá? Mas, claro, você pode subir um degrauzinho ali na sociedade? Pode, mas vai parar por ali. Então,
esse conhecimento da escola, é aí que está o problema, não é um conhecimento transformador, é um conhecimento informacional. É só uma informação, que é importante, sim, é importante o sujeito ali crescer, ganhando informação sobre o mundo que ele vive, sobre a história do país que ele vive, isso é muito importante. Só que se ele só aprender isso, ele vai chegar lá com 25 anos e lascado, porque ele vai perceber que nada disso serve para ganhar dinheiro, né? A não ser que ele seja tão bom nisso que ele desenvolva um método lá para pessoas que querem aprender história, enfim. Mas para isso ele vai ter que saber de outras coisas também. Então, a segunda coisa que te limita, que te programa para ser pobre aqui, principalmente no Brasil, é o ensino tradicional das escolas, tá? Porque é um ensino informacional e tecnicista. Ensina informação e técnica, certo? Quando o que deveria estar sendo ensinado é assuntos, né, sobre a sociedade cotidiana também. Então, ensina história para o moleque lá, ensina história para ele. É importante. Agora, ensina também como funciona o dinheiro, né? Ensina também como funciona a venda de um produto. Ensina também como funciona uma divulgação. Ensina também como se tornar conhecido na sociedade para poder chamar a atenção de mais pessoas e com isso conseguir vender alguma coisa. Isso é o que precisaria ser ensinado. Aí você fala, mas na escola não é lugar disso. Não é lugar porque já está programado para ser de outro jeito. Então, o ensino informacional e tecnicista, ele não forma pessoas com liberdade financeira. Ele forma pessoas com mão de obra especializada, tá? Então, o grande interesse das indústrias, né, esse ensino técnico, ele veio muito ali depois da época da Revolução Industrial. Por quê? Porque o grande interesse das indústrias era formar mão de obra. Então, houve uma mobilização para transformar o sistema de ensino da época em um sistema de ensino que formasse bons profissionais. Não tem nada de errado com isso, tá? Era uma necessidade da época, foi atendida. O problema é que quando você só forma bons profissionais, você esquece de formar bons empresários, né? Bons artistas, bons milionários. Você só forma mão de obra especializada, ou seja, só forma uma massa de gente para trabalhar para outras pessoas que nem faculdade fizeram, né? Pega aí a maioria dos empresários que você conhece, conta nos dedos quantos fizeram alguma faculdade. A maioria não fez, sabe por quê? Porque o que você aprende na faculdade é uma função para você trabalhar para outra pessoa. Não é uma função para você abrir uma empresa, né? E aí o que acontece? O cara às vezes se forma, né? Vai lá, abre uma empresa e aí não dá certo. Por quê? Porque ele tem o conhecimento técnico, mas ele não tem o conhecimento empresarial. Ele não sabe como fazer a engrenagem da empresa girar. Só que ele não percebe que isso nunca foi ensinado para ele. E aí ele começa, né? O cara que ele quer mesmo, ele começa a buscar por conta própria esse ensino. Só que aí ele começa a buscar lá nos 25, 26, 30 anos de idade. E aí já tá tarde às vezes. Claro, alguns exímios aí conseguem aprender e vão lá, aplicam e tal. Sempre tem o ponto fora da curva, mas via de regra, com 30 anos o cara tá aprendendo algo que ele tinha que ter aprendido com 18, com 20. Então, o sistema de ensino, né, o nosso sistema de ensino aqui no Brasil é algo que também te programa para a pobreza, porque ele não abre para você... Ele não abre para você o leque de aprendizado sobre os assuntos que de fato geram riqueza. Ele só abre para você o leque de aprendizado sobre os assuntos de informação e técnica. Então o que aconteceu no mundo e como fazer tal coisa. É só essas duas coisas que se ensinam na escola. Na escola, na verdade, só se ensina uma coisa, que é o que aconteceu no mundo e como é que as coisas funcionam, né? Então, e aí na faculdade é que você aprende como fazer tal coisa. Aí você já tá com 20 anos, quando você aprende como fazer tal coisa.
E aí você nunca aprende como gerar o dinheiro, como administrar a empresa. Você não aprende isso. Por quê? Porque só tem 2 instituições de ensino. Na escola você aprende a informação e na faculdade você é formado para fazer alguma atividade prática e ser contratado por alguém que tem uma empresa. E aonde ficou o aprendizado sobre como é que funciona o dinheiro, como gerar valor na sociedade para ter um retorno financeiro? Isso sumiu. Não tem. Se você quiser, você vai ter que, de alguma forma, ser despertado o seu interesse para isso e aí você mesmo ir buscar esse conhecimento na prática. É por isso que no Brasil, né, a gente tem um fenômeno aí que todo empresário de sucesso já faliu não sei quantas empresas, né? Você percebe isso. O cara tem sucesso lá. Aí você fala, mas foi desde o começo, deu certo? Não, eu fali 5 empresas antes. Por que isso acontece? Porque ele não pôde aprender antes de fazer. Ele teve que aprender na prática. Né? E só os mais fortes vão conseguir fazer isso. Né? Então, no Brasil, a gente tem essa limitação. Quem quiser vai ter que ir aprender, bater na cara na parede. Né? Dando a cara a tapa. Não existe um ensino facilitado, mais mastigado desde cedo para a pessoa sobre isso. Porque o interesse é que mais gente, né, sejam somente massa de manobra, sejam somente funcionários pro resto da vida. Então esse é o ciclo. E, por que o governo não incentiva isso? Porque a máquina, meu filho, o dia que todo mundo perceber que pode ser milionário, a máquina do governo inverte, né? A máquina do governo inverte. Porque é o seguinte, quando o cara ganha dinheiro e acumula capital, o governo perde poder sobre ele e ele ganha poder sobre o governo. Se você acha que aqui no Brasil é o governo que ganha dinheiro, você está enganado. Quem ganha dinheiro são as grandes corporações. Se você acha que é os governantes que governam o país, você está enganado. Quem governa o país é uma oligarquia de empresas multimilionárias, né, que por causa do capital, eles rendem o governo. Certo? Então, o governo é que se ajoelha diante dessas empresas. Só que o problema é que tem meia dúzia dessas empresas só no Brasil. E aí vira um monopólio ali, ó, as empresas ficam sugando o Estado. Tá? Agora, se houvessem muito mais empresas, talvez a concorrência entre essas empresas não ia permitir que essas poucas empresas roubassem do governo, roubassem do Estado. Tá? E fizessem acordos, porque ia ter sempre um concorrente de olho para denunciar, para fazer um produto melhor, para cobrar mais barato e quebrar essa outra empresa. Né? Só que isso não acontece. Por quê? Porque não é interessante para esses grandes grupos que muitas pessoas saibam como ter dinheiro. Né? Então, e não é que eles ficam pensando nisso o dia todo, eles não fazem uma reunião lá e falam assim, olha, não podemos liberar esse tipo de ensino aqui para esse povo. Não existe isso. Isso está no inconsciente dessas pessoas. Elas nem pensam, né? O pessoal lá do MEC, lá do governo, nem pensa em te ensinar sobre economia. Não é porque eles querem o seu mal necessariamente, é porque eles estão dentro dessa mesma bola de pensamento que você tá. E aí todo mundo acredita que o carinha tem que estudar, tem que fazer uma faculdade para passar num concurso, né? E com isso você vai conseguir sua liberdade financeira. Né? Aí passa num concurso, aí o que acontece? A Previdência do Brasil, né, a aposentadoria, a pirâmide da Previdência, estoura. E aí, adiantou o quê você passar num concurso? Você não sabe nem se você vai receber sua aposentadoria agora. Então não existe essa estabilidade. A estabilidade é ter consigo o poder de fazer dinheiro. Então, amanhã isso aqui deu errado? Ok. Eu não me sinto ameaçado porque eu sei como fazer dinheiro, então eu vou arrumar outra coisa para fazer. Né? Se você deter este conhecimento, você nunca vai ser totalmente controlado pelo Estado, porque você sempre vai ter na mão o poder de gerar valor e com isso converter esse valor em dinheiro, botar dinheiro no seu bolso e ter mais liberdade, tá bom?
O último ponto que as pessoas, o que programam as pessoas para a pobreza é a crença de que o dinheiro é mal, de que o dinheiro faz mal, de que o dinheiro corrompe. Então já deixa eu te dizer aqui, o dinheiro não faz nada disso. Bota uma nota de 100 em cima da sua mesa e vê se ela te corrompe. Vê se ela fala alguma coisa no seu ouvido. Ela não fala nada. É simplesmente um objeto inanimado. É um objeto. É uma nota, é um papel. O dinheiro não faz nada com você. O que corrompe as pessoas é a sociedade no entorno, é os pensamentos e é os desejos maus que existem dentro das próprias pessoas, né? Então, quando você escuta lá, né, os inimigos do ser humano é o mundo, o diabo e a carne, né? Isso aí tá na Bíblia. O mundo, o diabo e a carne. Aí você acha que esse mundo aqui, né, o mundo é inimigo do ser humano que acredita em Deus e tal. Você acha que esse mundo é as coisas que estão ao seu redor. Mas peraí, não é nesse próprio mundo aí que Deus te colocou? Então como é que o seu inimigo é esse próprio mundo? Quando tá falando ali que o mundo é seu inimigo, o mundo não é as coisas que estão ao seu redor, não é o dinheiro, não é a parede que está aí do seu lado, não é a mesa, não é a cadeira que você está sentado, não é o sofá. Não é esse mundo que está falando ali. O mundo que está sendo dito ali é o mundo das pessoas, das relações, é a sociedade, é o meio social. Esse é o mundo que te corrompe. Porque o dinheiro por si só é só um objeto. Ele não pode te corromper. Mas o meio social que se utiliza deste objeto pode corromper você. Porque o meio social tem ideias, o meio social tem desejos, o meio social tem inclinações ao mal. E isso aí é o que te corrompe. Então, o dinheiro não tem esse poder de corrupção, né? O que tem o poder de corrupção é o poder que o dinheiro dá. Só que o próprio dinheiro não te corrompe com esse poder. O que corrompe é o sentimento, o desejo de poder que está dentro de você. Então o problema é dentro de você. Se você não tem isso dentro de si, o dinheiro não pode te corromper. Agora, as pessoas acreditam que no dia que elas ganhar dinheiro, elas vão ser uma pessoa má e menos humildes, né? Hoje em dia esse pensamento está caindo por terra, mas ainda existe muita gente que pensa assim. Então a pessoa associa humildade à pobreza. Humildade à pobreza. E aí o que acontece? Ela fecha a cabeça dela para a riqueza, né? Porque ela lê com o devido respeito aqui, mas as pessoas são leigas e aí elas leem lá na Bíblia, por exemplo, que é mais fácil que o jovem rico, né? É difícil pro rico entrar no céu, né? E aí elas interpretam aquilo ali no sentido literal, quando inúmeros personagens bíblicos eram ricos. Rei Davi, né? E, enfim, inúmeros personagens da Bíblia tinham uma riqueza. Acho que Davi, esses dias eu estava vendo um documentário que fez um inventário da riqueza do rei Davi e ele é o homem mais rico do mundo até hoje. Junta todas as riquezas aí dos maiores milionários da história, soma tudo e não dá a riqueza do rei Davi. Né? Alguns historiadores fizeram essa conta lá, baseado nos valores da época, no ouro, não sei o quê, e até hoje, se juntar a riqueza da humanidade toda, ainda não dá o valor da riqueza do rei Davi. Né? Só que as pessoas são leigas, elas leem só a letra, né? A própria Bíblia diz que a letra mata. Então a pessoa lê a letra e acredita na letra, ela não consegue ver o que aquilo está querendo dizer de fato, né? Então, o terceiro ponto que te programa para ser pobre é a ideia de que o dinheiro é ruim, né? É a ideia de que quem tem muito dinheiro roubou, de que quem tem muito dinheiro é mal, de que quem tem muito dinheiro fez alguma coisa errada. De fato, várias pessoas que têm muito dinheiro fizeram alguma coisa errada, mas nem todas as pessoas, e na verdade a maioria das pessoas que têm dinheiro, são pessoas normais.
são pessoas normais que conquistaram aquilo ali porque entenderam como a roda gira, entendeu? Como a roda gira. E se fizeram alguma coisa errada, não foi o dinheiro que as obrigou a fazer, foi a luxúria delas, foi o desejo de poder que há nelas, né? É o mal que está dentro delas. Não bota a culpa num pedaço de papel escrito R$100, não. Então, se você coloca a culpa nisso, seu cérebro já te fecha para esse negócio. Você nunca vai buscar informação sobre isso porque você acredita que quem faz isso é gente ruim. E quem tem muito dinheiro é gente má, né? Que no dia que você tiver dinheiro, seus amigos vão achar que você roubou alguma coisa, etc. Então, esse é o terceiro ponto que programa você para pobreza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aí no canal, clica no botãozão vermelho que tá aí se você chegou até o final do vídeo. Deixa o like aí também e me segue lá no Instagram, @OrtizVitor. Falou!